Olá! As chuvas de verão têm causado estragos em várias cidades do Brasil, como nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Taubaté também está sofrendo efeitos das chuvas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje, essa semana, aqui no TV Câmara Entrevista, o diretor do Departamento de Defesa Civil de Taubaté, Carlos Alberto da Silva Júnior. Seja bem-vindo, Carlos, e muito obrigada por Imagina, abrir um espaço na sua agenda para vir conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. eu que agradeço, o prazer é meu e à disposição sempre que precisar. Obrigada. Aham. Quais são as principais consequências das chuvas aqui em Taubaté? Podemos dizer que Taubaté, mesmo com com as condições climáticas não favoráveis, Taubaté é sim uma cidade boa de se morar, uma cidade um pouco mais tranquila em questão de eventos relacionados às chuvas, né? Mas em Taubaté nós temos algumas áreas de riscos mapeadas pelo Instituto Geológico em conjunto com a Defesa Civil do município, que a gente sempre faz monitoramento, né? Perigo de escorregamento de barranco, desmoronamento, enchentes, transbordamento de córregos, rios. Então, essas são as partes mais críticas de Taubaté. Certo. A prefeitura instituiu uma operação desde o mês de dezembro, né? Como é que Isso. Na funciona isso? verdade, nós conseguimos, né? Nós montamos um decreto, levamos a conhecimento do senhor prefeito e mostramos para ele a necessidade que Taubaté tinha em ter um decreto, fazendo assumindo uma responsabilidade junto com as secretarias da prefeitura, né? Unificando todas as secretarias. Em caso de desastre imediato, a gente tem hoje o decreto que foi instituído no dia 5 de outubro, que começa a valer a partir do dia 1º de dezembro até 31 de março. Então, a partir daí, a Defesa Civil, em monitoramento, em caso de necessidade de se agir, nós temos agora o respaldo de todas as secretarias da prefeitura. Ah, certo. Quais foram as ocorrências mais graves que foram registradas até agora? A primeiro momento, nós tivemos vários transbordamentos de córregos, né? Onde a gente encontra muito lixos ainda, não há o escoamento, a dificuldade é muito grande. Quando chove-se em cabeceira de rios, em cabeceira de cachoeiras, então tem que fazer escoamento. Então chega na parte da cidade ou na parte da zona rural, não tem aquele suporte necessário para fazer o escoamento. Aí a partir daí tem o transbordamento, forma-se aquele espelho da água, mas nada digno de ter que tirar a família por conta de enchentes e de espelhos da água formando. Uma ocorrência mais grave que nós atendemos tem aproximadamente uns 30, 40 dias, foi na Chácara Flórida, onde nós tivemos que interditar 2 residências. São 2 residências construídas de forma irregular, sem a devida autorização, que realmente colocava em risco a vida das pessoas ali. E nós tivemos que interditar a residência com perigo de escorregamento de terra e, obviamente, por consequência, levar a casa junto. Você tinha me falado antes da gente começar a gravação, são 18 pontos mapeados aqui em Taubaté com esse risco de deslizamento? Isso, não, na verdade, assim, quando a gente fala áreas críticas mapeadas pelo Instituto Geológico, não só deslizamento, não só desmoronamento, mas sim tem córregos, rios, enchentes, Ah, tá. algumas Então envolve partes. tudo. Isso. O Jardim Santa Teresa é um dos locais, mas agora está sendo construído o Parque Linear, o que vai ajudar muito aquele bairro por conta da canalização do córrego, né? Antigamente aquele córrego sempre transbordava, agora existe um padrão ali estudado por engenheiros, que foi feito todo a parede dos 2 lados, o que impede com que isso volte a encher e invadir as casas daquele local. No Parque Três Marias, na parte baixa, nós tínhamos muito problema de enchente nas casas, né? E com a construção da bacia de contenção, tem que se dizer bacia de contenção, porque a gente fala o piscinão. A partir do momento que a gente fala piscinão, abre aquele negócio na cabeça das pessoas, que as pessoas acham que vão poder ir lá nadar. Ah, Não. tá. Então é uma bacia de contenção, o que ajuda a parte baixa da cidade, que até o presente momento nós não tivemos nenhuma ocorrência grave de enchente, de formação de espelho d'água na parte baixa onde se formava. Certo. Alagamentos. Quais são os pontos mais críticos de alagamentos aqui nas regiões centrais, também nas periféricas? Sim, sim. Quais são? Nós temos aqui a própria Avenida Walter Taumaturgo, né? Sim, Famosa sim. Avenida do Povo, onde cortam um córrego subterrâneo e quando tem evasão de água na parte alta, a pressão é muito alta aqui embaixo e não aguenta, não comporta o escoamento dela. Aí o que acontece? As bocas de lobos não têm o limite necessário para fazer o escoamento da chuva que cai naquele local, fora o que vem na parte alta da cidade. Por isso está sendo construída outra bacia de contenção aqui no Baronesa, o que vai melhorar de 95% a 100% o problema aqui da parte de baixo. A Desembargador, nós temos alguns problemas. Vila Olímpia sempre forma-se um espelho da água, a gente não pode nem falar enchente, mas é um espelho da água que se forma ali, 30, 40 centímetros de água. Não chega a entrar nas casas, mas futuramente, se tiver um volume mais alto de água, pode incorrer
nessa toada, né? De entrar água nas casas. Sim, são pontos que as pessoas têm que prestar muita atenção e evitar passar com o carro, né, na hora das chuvas fortes. Aliás, a Defesa Civil tem esse trabalho de mandar o alerta, tem esse serviço que manda alerta para o cidadão quando há risco de chuva. Como que funciona esse serviço? É importante informar que a Defesa Civil, elas são interligadas, né? Toda a Defesa Civil da região, a gente é interligado. Então, quando há necessidade de sairmos de Taubaté, irmos até outro bairro, outra cidade, a gente faz esse tipo de trabalho dando suporte. E a Defesa Civil do Estado, ela passa um serviço muito legal, que qualquer pessoa pode ter acesso. É através do SMS, no telefone número 40199. Coloca o numerinho lá e na caixa de texto você coloca o CEP da sua residência. A partir do momento daí você envia, é totalmente gratuito, você recebe uma mensagem de confirmação, a partir daí, aquele CEP registrado, você recebe informações da Defesa Civil, através dos índices pluviométricos, previsão meteorológica, eles passam para você, ó, hoje, de tal horário, previsão de chuvas fortes, com ventos, rajadas e ventos e raios. Aí parece que as pessoas fiquem atentas, se tiver que sair de casa, não saiam, fique, que a casa é o local mais seguro, né, ou dentro do veículo, são os locais mais seguros. Então, ela recebe a informação daquele determinado local para que ela não saia, né, para que ela, se ela puder ficar, obviamente, se não for caso de emergência ou urgência, ela fique na sua residência. Sim. Então, o procedimento é esse. Vale destacar para o pessoal de casa que quando tiver esse alerta da Defesa Civil, quando receber essa mensagem, evita. Fique em casa, porque nunca se sabe, não tem como prever, como você estava me falando, Sim. né? Não tem como prever qual vai ser o grau do estrago que essa chuva vai causar. Existem as previsões meteorológicas, né? Que a Defesa Civil tem um acesso através do INPE, através de outros institutos que recebe e nos mandam. Mas é como eu sempre falo para os nossos meninos da Defesa Civil, nossos agentes, é melhor pecar pelo excesso, nunca pela falta. Então, às vezes, a Defesa Civil pode falar, vai chover muito. Aí vem um vento, leva a nuvem, vai para outra cidade, não chove. Ah, mas a Defesa Civil falou que ia chover e não choveu. Sim. Então, é mais fácil a gente pecar pelo excesso de informação, que é uma informação importante, do que você não a considerar, né? Aí você sai, tem um alagamento, você fica dentro do carro, bate aquele desespero. Aí você pode prevenir, né? A intenção desse SMS é prevenir as pessoas mesmo. Certo. Outra questão muito importante em relação à chuva é queda de raio. Como que é isso aqui em Taubaté? Qual é o grau de incidência? Como é que vocês medem isso? Na verdade, através de ocorrência de Defesa Civil, agora quando começou a partir do dia 1º de dezembro até a presente data, nós não tivemos nenhuma ocorrência nesse sentido, mas tem que se considerar. É de suma importância que as pessoas entendam que a sua residência é o local mais seguro, ficando dentro de suas residências, longe de janelas, eletrodomésticos desligados da tomada, não ficar falando em telefone, principalmente telefone carregando em tomada, é perigosíssimo. Sim. Então, se você, mas eu não estou na minha casa, você percebe que tem descargas elétricas, chuva forte, para o veículo no local seguro e fique dentro do veículo. É o local mais seguro que a pessoa pode ficar naquele momento. Certo. Nós vamos fazer uma pausa agora para o intervalo, para a gente continuar a conversa, senão a gente continua e tem que interromper o assunto. Você que está em casa, aguarda um minutinho, não sai daí que a gente já volta para o segundo bloco do TV Câmara Entrevista. Até lá.